que os espíritos te iluminem para que saia um bom trabalho. Então, gente, muito boa noite a todos, né? Assim como o Reginaldo falou, é sempre um desafio estar aqui falando, principalmente para um número grande de pessoas que são vocês sabem que falar em público nunca é fácil, mas a gente vem aqui porque a gente ama essa doutrina, a gente ama o Cristo, a gente ama Deus e tudo que é voltado a essa energia do Criador que nos beneficia e nos traz tanto amor, tanta verdade, tanta misericórdia, tantas coisas boas, família, amigos, a vida em si, que é com certeza, com toda a certeza do mundo, é uma dádiva. Podermos estar aqui vivos, né, e evoluindo, melhorando a cada dia é uma dádiva divina. E estar aqui é um desafio e ao mesmo tempo é uma honra, né? Como eu costumo falar, há pouco tempo atrás eu não me vi aqui na frente falando para vocês e eu busco sempre trazer o melhor possível, o maior conhecimento possível. Essa semana foi bem corrida lá para nós, né? Semana passada, no caso. Eu estudo normalmente durante a semana, essa semana foi corrida, mas mesmo assim a gente acha uma brechinha aqui, outra ali para estudar um pouquinho, para tentar se aprofundar e trazer uma coisa de fundamento para vocês, algo que vai somar para vocês, que vai realmente, né, mudar, que vai impactar, que vocês vão chegar em casa e vão pensar, pô, mas o que ele falou lá, será que isso faz sentido? Será que é assim? Será que eu estou fazendo dessa maneira? Será que eu não estou? Então a gente busca sempre algo que impacte vocês, que mude, algo diferente, não a mesma coisa que a gente às vezes ouve em qualquer lugar, que a gente vê nas redes sociais. Então a doutrina espírita é isso. Ela é o terceiro consolador prometido por Cristo, porque ela veio para nos explicar coisas que são incógnitas para nós. A doutrina espírita hoje ela vem para nos mudar o nosso pensamento em relação a muitas coisas que talvez nem o Cristo falava da maneira que era para ter sido dita, porque as pessoas da época não estavam preparadas para ouvir da maneira certa. Que inclusive, como eu já falo em outros comentários, por isso que ele falava em parábolas. Né? E o terceiro consolador prometido por Cristo, que é Kardec através do Espiritismo, ele vem explicar justamente essas parábolas, essas incógnitas que Cristo deixava em haver, que Cristo falava, mas muitas vezes nós não entendíamos e muitas vezes ainda não entendemos. Né? Por isso que a gente está aqui no Centro Espírita, para buscar o conhecimento e entendimento a respeito dessas coisas que muitas vezes a gente não entende. E hoje eu vou falar de um assunto que, inclusive, até para mim, antes de eu pesquisar a respeito, era uma coisa que eu não sabia certo, de qual maneira tinha acontecido, qual foi a forma que se deu, por que se deu dessa maneira. Então, gente, eu vou falar mais uma vez a respeito de Cristo hoje. Eu gosto muito de falar sobre Cristo. É um dos meus assuntos prediletos, eu pesquiso muito a respeito disso, porque é o nosso Salvador, é o Espírito de maior iluminação, de maior pureza, de maior elevação, que já habitou este orbe, que já encarnou aqui, como eu gosto de falar, e não reencarnou, porque ele viveu uma vez e não vai mais viver aqui entre nós, porque ele veio, já pregou, já trouxe o amor, já livrou, tentou nos livrar do pecado, mostrou o caminho para sairmos do pecado, e agora resta a nós seguirmos ou não este caminho que Cristo deixou tão bendito e de maneira tão boa, né, que depois foi melhor explicado ainda pelo Espiritismo, que é essa doutrina tão maravilhosa que hoje estamos aqui dentro dessa casa justamente porque acreditamos, cremos na pluralidade de vidas, né, que é a vida após a morte, que é a reencarnação, que é o que vai nos fazer evoluir moralmente, né, que vai nos fazer sermos, com o passar das vidas, com o passar das reencarnações, espíritos realmente ligados a Deus e num grau de desenvolvimento maior, tá, gente? Então, como eu já falei, vou falar a respeito, né, de Cristo e mais especificamente eu vou explicar um pouquinho a respeito da ressurreição de Cristo, né? Como que se deu a ressurreição de Cristo? Por que se deu a ressurreição de Cristo? Muitas vezes a gente não sabe. Eu, como eu falei, eu era um que não sabia como isso tinha se dado, o porquê que se deu da maneira que aconteceu, né? Por que ele ressuscitou da maneira que ressuscitou. E para isso, né, é uma coisa que a gente não costuma fazer aqui no Centro Espírita, mas eu vou colocar hoje uma música, um louvor, né, que eu ouço muito e que para mim é um hino. Esse louvor é um hino, ele me liga, ele me faz sentir a presença do Espírito de verdade, que é a presença de Jesus comigo, e eu ouço ele toda hora, sempre que eu posso eu estou escutando ele, estou de fone, estou ouvindo esse louvor, assim como outros louvores que eu aprendi a gostar. Eu sou uma pessoa muito eclética, ouço de tudo, mas hoje em dia, em específico, se eu olhar no meu Spotify, eu estou ouvindo mais louvor do que qualquer outro tipo de estilo musical. E isso é legal, isso me aproximou de Cristo. A música, da maneira que ela é cantada nos louvores,
embora que a gente não cultue muito isso aqui dentro do Centro Espírita, ela é uma coisa que nos liga muito e que também não é errado a gente ouvir louvor, na verdade é uma coisa muito boa. E eu vou colocar então já, sem mais delongas, esse louvor pra gente ouvir, e eu peço que vocês fechem os olhos e ouçam com atenção, elevem o pensamento de vocês a Deus e tentem imaginar o momento que esse louvor vai citar, que é uma passagem bíblica de João 20, que inclusive é o nome desse louvor, é João 20. Então eu vou colocar para vocês, peço que vocês fechem os olhos e se concentrem, que depois eu vou explicar um pouquinho mais a respeito deste momento que vai ser cantado agora por Vitor Santana, que é um cantor gospel que vai trazer essa música pra gente, tá? Então vamos lá. Opa, peraí que não tá conectado na caixinha, só um minutinho. Agora foi. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. E aonde está o corpo do mestre? Ei! Dois anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é que ali estava o corpo do meu menino Jesus, só que o corpo dele desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria se voltar para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me um favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e avisa aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou. Diga que a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá. Levanta a mão e diga: ó morte, onde estás? O rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és. Então, gente, esse é só um trecho, tá, desse louvor. Depois esse aqui é o refrão, depois ele vai começar a se repetir. Mas é o fato da passagem bíblica de João 20, onde Maria chega, né, no sepulcro de Jesus e vê o sepulcro vazio. E aí depois esse Yeshua que o cantor fala, que o autor fala aqui, esse Yeshua é Jesus. Yeshua em hebraico significa salvação, ou salvador, ou salvar. E também alguns teólogos, historiadores acreditam que esse possa ter sido o nome de Jesus de fato, em hebraico, que significa de fato Jesus, tá? Então, para explicar esse ponto, Yeshua é Jesus e é ele mesmo que aparece a Maria. Outro ponto, essa Maria aqui não é a Maria, mãe de Jesus, é a Maria Madalena, que é uma dos apóstolos de Jesus, é uma das seguidoras de Jesus, que Jesus a salva, né? E que, a partir de então, assim como os outros demais apóstolos, começa a seguir Jesus. Tá, gente? Então, colocando isso, eu quero explicar para vocês agora, na visão espírita, como realmente, de fato, se deu essa ressurreição de Cristo. Porque nas religiões tradicionais,
né? Vocês sempre vão falar, tá sempre falando das religiões tradicionais, apontando as religiões tradicionais. E eu não estou apontando, não estou julgando as religiões tradicionais, inclusive eu sou fruto de uma religião tradicional, fui criado dentro do catolicismo, né? Mas o catolicismo, ele talvez não explica alguns pontos que, de forma mais lógica e racional, o espiritismo nos traz, através de Kardec, né? Explicações mais lógicas a respeito de como que as coisas realmente possam ter acontecido, né? Então, gente, naquela época em que Jesus foi sacrificado, 2000 anos atrás, o que acontecia? Uma coisa que era mais mal vista do que a própria morte, do que sacrificar alguém, era vilipendiar o corpo dessa pessoa, era pegar esse corpo desta tal pessoa que foi morta e expor esse corpo dessa pessoa, né? Colocar ele em praça pública, deturpar esse corpo, mostrar para eles, porque aí tu estava ferindo a memória daquela pessoa morta e também ferindo a família daquela pessoa que morreu. Então, o que aconteceu? Quando Pôncio Pilatos deu a ordem para crucificar Jesus, existia dentro dos seguidores de Jesus, dentre os seguidores de Jesus, um homem chamado José de Arimateia, que também não é José, pai de Jesus, porque José, pai de Jesus, pelo que a gente sabe, ele morreu antes da vida pública de Jesus, a partir dos 30 anos de Jesus. Então esse era um seguidor de Jesus, embora ele fosse um seguidor oculto de Jesus. Ele não dizia de fato que era um seguidor de Jesus, porque ele fazia parte do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Na época o Sinédrio era um conselho religioso, né, que era contra Jesus. Era um conselho religioso ali dos fariseus e dos judeus da época que iam contra Jesus. E esse homem, então, justamente não se apresentava um seguidor de Jesus, porque ele fazia parte do Sinédrio, mas vendo tudo que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, ele era um fiel seguidor de Jesus. Então, quando Jesus foi crucificado, o que esse homem ele fez? Ele já sabia, né, dos planos do Sinédrio. Ele sabia que o Sinédrio queria expor Jesus, queria vilipendiar o corpo de Jesus para que mostrassem de fato que aquele homem ali não era o Messias, porque as escrituras através de Moisés, né, no Torá diziam que o Messias prometido, que viria para livrar o mundo dos pecados, esse homem ele ressuscitaria. Então, fazendo isso com o corpo de Jesus, eles mostrariam que Jesus não era o Messias, porque ele não iria ressuscitar, né? O corpo dele estaria lá exposto em praça pública. Sabendo disso, José de Arimateia, junto com alguns outros poucos ali que faziam também parte desse círculo muito fechado de pessoas que sabiam deste plano e que eram seguidores ocultos de Jesus, fazendo parte do Sinédrio, pegaram e pediram o corpo de Jesus a Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, ele cedeu o corpo de Jesus para esse grupo de pessoas, né? E o José de Arimateia, ele tinha um sepulcro que era para ele. Esse sepulcro, ele ia colocar o próprio corpo quando morresse. Então, era um sepulcro que não tinha sido usado, que foi onde ele colocou Jesus, né, naquele dia. E aí, o que ele fez? Junto com esse grupo de pessoas, durante a noite, em segredo, ele foi lá, tirou o corpo de Jesus de lá e enterrou o corpo de Jesus em algum lugar que só esse grupo muito seleto de pessoas sabiam. Então, foi isso que, né? Claro, existem muitas teorias, inclusive existe uma teoria que está aqui na Gênesis, que talvez Jesus não tivesse nem tido um corpo realmente material, que ele teria sido durante toda a vida dele apenas uma aparição tangível, que eu vou falar depois também o que é uma aparição tangível. Mas eu pesquisei muito e perguntei também para um cara que eu respeito muito dentro da doutrina, que ele vem inclusive fazer palestras em várias cidades, e ele me passou essa ideia a respeito, né, do que realmente tinha acontecido com o corpo de Jesus. Então essas pessoas aí tiraram o corpo de Jesus de lá para ele não ser violado, e aí no outro dia Maria de Madalena foi lá, que é o trecho que cita aqui, né, nesse trecho dessa música, chegou lá e o corpo de Jesus ele não estava mais lá. E aí é uma coisa óbvia, né? Para as pessoas da época que não entendiam muito a respeito, né, do plano espiritual em si, de toda a vida espiritual que existe após a morte, que inclusive hoje em dia nós não entendemos, imaginem há 2000 anos atrás. Eram pessoas muito supersticiosas, muito misticistas. Então essas pessoas, o que elas fizeram? Inclusive Maria de Madalena, ela entendeu que o corpo de Jesus ele havia ressuscitado, até porque ele apareceu para ela em seguida, né? E ele apareceu, e aí entra outro ponto, que é a diferença de visão e aparição. Jesus, ele apareceu, ele não se tornou visível, porque
vamos dar um exemplo da mediunidade, que existem tipos e variações de mediunidade, né? A mediunidade de ver espíritos, né? Que é que inclusive se hoje aqui tivéssemos uma pessoa que é um médium vidente, ele estaria com certeza vendo muitos espíritos que aqui estão com nós, que nós não podemos ver por não termos esse dom de não sermos um médium vidente. Só que Jesus, ele não apareceu desta forma para as pessoas. Ele não apareceu em uma visão para só determinado grupo de pessoas o verem. Ele apareceu de forma... ele baixou, por ser um espírito de alta hierarquia, o espírito de maior hierarquia, que inclusive já pisou no nosso orbe, ele baixou a vibração do seu perispírito e ele fez uma aparição que inclusive era tangível. Não era só para os médiums verem, era para todas as pessoas enxergarem. Então todas as pessoas enxergaram este ser novamente. Então eles entenderam que aquilo era uma ressuscitação, tá? Que não deixa de ser, porque a palavra ressuscitar significa ressurgir, voltar. E realmente Jesus voltou, só que não de forma material. O corpo dele estava lá, enterrado no local onde José de Arimateia junto com as outras pessoas enterraram, só que ele se fez presente de forma espiritual, embora que tangível, ele podia ser inclusive tocado pelas pessoas. Por isso que se criou todo esse misticismo que Jesus havia ressuscitado, que o seu corpo havia ressuscitado. Por quê? O corpo desapareceu, depois ele aparece, então as pessoas vão acreditar o quê? Que ele tinha realmente ressuscitado de corpo e alma, como a gente fala. Só que de fato não foi isso que aconteceu. Porque o que a doutrina espírita também nos explica? Que quando a gente corta os laços, né, espirituais com o corpo material, não é possível mais esses laços voltarem a se unir. O corpo que morreu, morreu, depois a gente volta para a nossa forma original, que é a forma que a gente foi criado por Deus, que é espírito. A gente, antes de encarnar e termos esta matéria que temos hoje, a gente já era espírito, porque Deus nos criou todos simples e ignorantes e de forma espiritual. Então, gente, ele voltou para essa forma original dele, e aí, tendo o poder que tinha por ser o Messias, por ser o Cristo, ele baixou sua vibração espiritual e, a sua vibração perispiritual, que perispírito é o que fica entre o corpo material e o espírito, né? É o que a gente tem, hoje todos nós temos esse perispírito, e foi o que Jesus usou para aparecer de forma tangível para as pessoas, inclusive para poder ser tocado pelos apóstolos e todas as outras pessoas que o viram. Mas, gente, a mensagem de fato em si que eu quero trazer é que, embora eu queira ter explicado da visão espírita como isso aconteceu, é que não importa a maneira que isso aconteceu. O que importa é que aconteceu. Jesus, ele ressuscitou. Ele realmente ressuscitou. E isso, depois da mensagem do anjo Gabriel para Maria, onde ela ficaria grávida, e depois do nascimento de Jesus, foi a maior mensagem que o mundo já recebeu. Porque a gente precisava disso. O cristianismo, para se consolidar da maneira que se consolidou no mundo, precisava disso. Porque imaginem, os apóstolos, todos seguidores de Cristo, tendo acompanhado ele, vendo ele fazer feitos incríveis, milagres e tudo mais que Cristo fez durante a vida dele, depois ver aquele homem lá, né, morto na cruz, sabendo que tinham perdido o mestre, o rei deles. Eles entregavam tudo para Jesus, assim como hoje nós devemos entregar, assim como ele nos entregou. Ele veio em missão para nos salvar, ele não precisava encarnar na terra, ele veio apenas para nos mostrar o amor e a misericórdia divina. Então, idolatrem sempre este Messias, consagrem a vida de vocês a este homem, porque não existe coisa mais importante depois dele além de Deus, para nós aqui, do nosso orbe. Ele é responsável por nós. Tanto que Emmanuel fala que antes da Terra ser criada, quando a Terra foi criada, Jesus moldou ela com suas próprias mãos. Então, antes de existir uma humanidade aqui, antes de encarnar seres primitivos aqui na Terra, Jesus já era o nosso governador. Ele já tinha sido indicado na alta cúpula de espíritos que ele é, espíritos crísticos da qual ele faz parte, a ser o nosso governador, a ser o mestre deste planeta, cuidar da gente assim como ele cuida, nos termos por seus filhos, assim como ele nos tem por seus filhos. Então, gente, o mínimo que a gente faz, que a gente pode fazer, é a mesma coisa que ele fez por nós, é amá-lo acima de todas as coisas, amar Jesus Cristo, porque ele veio
por puro amor e misericórdia a nós, para nos mostrar a verdadeira ligação com o divino, para nos mostrar que o pecado existe, mas que a gente pode se livrar dele através das boas novas, dos bons costumes, do amor, da vida em fraternidade, da vida em comunidade, da vida em caridade, que é o que que a nossa doutrina mais preza, é a caridade, porque a gente sabe que é assim que a gente vai evoluir a ponto de sermos o que todos nós estamos fadados um dia a ser, que é espíritos de alto grau de evolução ligados a Deus, que obviamente vai, através do nosso livre-arbítrio, depender de nós a maneira com que isso vai ocorrer. Talvez para alguns de nós vai ser de forma mais rápida, de acordo com as atitudes que a gente tomar, com certeza. Se tomarmos atitudes boas, se abrirmos mão do nós em prol do todo, que nem Jesus fez, porque ele abriu mão dele mesmo em prol de nós. Então é isso que ele vem nos ensinar, é abrir mão da gente, das nossas necessidades em prol das necessidades das pessoas, da comunidade, porque é a caridade, como eu falei, que vai nos elevar a nível de sermos espíritos de grau de evolução máxima, alcançarmos esse grau de evolução assim como Jesus alcançou. Tanto que ele falou que a gente pode fazer coisas que ele fez ou ainda maiores. Por quê? Porque ele sabia que a gente também estávamos fadados, a chegar a esse ponto, a esse nível de evolução que ele chegou. Tá, gente? Vou ler aqui então um trechinho a respeito dessa mensagem de Maria, só para finalizar e chegar ao ponto que eu quero chegar. Então, eu vou falar a respeito da mensagem de Maria de Madalena, quando recebeu ali a visão de Jesus, dizendo que tinha voltado, A mensagem de alegria ressoou, então, na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O evangelho era a verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor, morrera a dúvida e reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçorosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém. Ou seja, muitas das pessoas que não acreditavam, que inclusive crucificaram Jesus, aquilo ali foi a prova de que ele era de Deus, que ele era realmente o Filho unigênito de Deus que veio para nos salvar. Porque quem mais faria o que ele fez de ressuscitar após ser crucificado na frente de todo mundo, se não fosse uma pessoa, um ser vindo da divindade? Então ele pôde fazer isso e ele realmente fez isso para mostrar que ele era o Messias e para consolidar o cristianismo no mundo, para consolidar a fé dos apóstolos que se encontravam perdidos, se encontravam sem saber o que fazer, porque tinham perdido o mestre. E foi através dessa aparição que ele fez novamente que eles ganharam força para depois, inclusive, ganharem força para fugir das perseguições que ainda continuaram atrás deles pós-morte de Jesus. Mas mesmo assim, sabendo que Jesus vivia e que existia vida pós-morte, que fazia sentido tudo que Jesus disse, eles criaram força e fé para seguir os ensinamentos de Jesus e repassar isso para as pessoas. E a partir de então, há 2000 anos atrás, a gente vive o cristianismo e vive Jesus no coração, vive esse amor que com certeza nos livra da maldade, nos livra de tudo que há de ruim no mundo. É só a gente querer, é só a gente consagrar, como eu falei, nossos dias a Ele, encontrar com Ele todos os dias quando a gente vai deitar, fazer a nossa oração, que é de suma importância, não só para nós, não só pedir para a gente, mas pedir para os nossos entes queridos, para os nossos amigos, para as pessoas que se encontram em hospitais, para as pessoas que se encontram em manicômios, para as pessoas que se encontram perdidas nas drogas. Tudo isso a gente tem que pedir, porque isso também é uma caridade. Inclusive, essa é uma das melhores caridades. Claro que a caridade física de doar, como o Reginaldo falou aqui, o alimento e ajudar as pessoas de forma material é muito bom, só que a caridade espiritual, a moral que eleva as pessoas, que ajuda as pessoas a sair muitas vezes de uma doença mental, de uma doença espiritual, é uma caridade muito mais válida, embora todas as formas de caridade sejam válidas, tá, gente? Era isso, eu espero, já são ali, fechou meu horário já, 8h30, espero ter passado da melhor maneira possível para vocês, espero que vocês tenham entendido de fato como que se deu esse ressurgimento de Jesus, essa ressuscitação, e que isso toque no coração de vocês e vocês saiam daqui hoje, louvando e amando mais esse nosso Salvador que veio em nosso nome e que vive em nós todos os dias, que vive
na natureza, vive nos animais, vive no nosso orbe, vive em nós, assim como a centelha divina vive em nós todos os dias, tá, gente? Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.